Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react aqui no canal, dessa vez ao Meteoro Brasil. Quem disse que zumbis tinham escravos? Vamos usar esse react como desculpa para falar sobre colonização, escravidão, zumbi e tudo mais que der para encaixar. Mas antes, não se esqueça, esse canal, como todos os canais do YouTube, precisam do seu engajamento. Então não esquece o like, comentário, compartilha esse vídeo, compartilha lá no Zap, no Telegram da família, me ajuda muito. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Assista esse vídeo até o final, se você gostar do vídeo, considere se inscrever para apoiar meu trabalho. Estou tentando chegar a 1.000 de inscritos. Bem, então vamos lá pro vídeo. Então, esse vídeo está programado para sair em 1º de novembro. Tô gravando aqui no finalzinho de outubro. E nesse mês de novembro, gostaria de trazer alguns vídeos, alguns reacts especializados na consciência negra, no feriado da consciência negra. Por quê? Por vários motivos. Primeiro motivo, porque esse é um feriado muito importante, um feriado essencial para a história e cultura e futuro do Brasil, só que ele não é um feriado nacional ainda. Segundo, porque São Paulo, o estado em vários números é considerado top 1 do Brasil, oficializou esse ano como feriado nacional. Tô maluco, feriado estadual. É porque eu acho que São Paulo é o umbigo do mundo? Não. Mas é porque muitas pessoas acham. E muitos lugares acham isso. Então, na minha visão, na minha leitura política, esse movimento de São Paulo vai ser utilizado para a discussão voltar. Todo ano ela volta em algum nível. Todo ano volta a discussão e o vídeo do Morgan Freeman de que não devia ter consciência negra, mas todas as consciências, que a gente devia pensar no todo, no amor e todo mundo, e esse pensamento é errado. Todo ano volta a acusação contra esse feriado, todo volta o ano a discussão, e muitas vezes, infelizmente, porque as pessoas não têm consciência da história, e por isso que o feriado de consciência negra é tão importante. Pra gente falar da história, do que aconteceu nesse país, do que foi o processo de escravidão. E eu acho que esse movimento de São Paulo de oficializar essa data como feriado estadual, talvez faça com que a discussão volte mais ainda. Porque o estado de São Paulo, muitas vezes, politicamente é visto como um estado central. Influencia muita coisa. Eu não tô falando que isso é bom, nem que isso é ruim, nem que o estado de São Paulo deveria ter essa importância. Mas felizmente ou infelizmente tem. Políticas públicas aqui em São Paulo muitas vezes são. Às vezes São Paulo nem inventou a política pública, São Paulo tá copiando, mas muitos lugares copiam falando que São Paulo que inventou, tá ligado? São Paulo na mídia é o estado que tem mais atenção da mídia em nível nacional. Os políticos se importam com São Paulo. Então, coisas que acontecem em São Paulo muitas vezes repercutem. De novo, eu nem acredito que deveria ter tanta importância assim, mais do que outros estados do Brasil. Mas São Paulo agora é feriado nacional, feriado estadual oficializado, e um feriado que não é nacional. Alguns estados dão, outros não, e alguns municípios não. Esse feriado deveria, na minha visão, ser um feriado nacional. Então, como se volta vários discursos, como se volta várias coisas, eu acho que esse ano vai voltar mais ainda. Gostaria de trazer alguns pensamentos, alguns reacts. Primeiro, batendo de frente com esses discursos que eu sei que sempre volta. E principalmente para falar sobre a importância desse dia e sobre a importância da história negra brasileira e sobre a importância de estudarmos essa história e de valorizarmos essa história quanto mais a gente conseguir. Bem, então o primeiro vídeo de hoje, ele é um vídeo lá do Meteoro, antigo já, se eu não me engano, de 2018, que é falando sobre uma suposta teoria que um jornalista deixou muito, muito famosa, que é o Leandro Narlock. Leandro Narlock, um jornalista, se eu não me engano, que escreveu um livro e que popularizou uma marca de livros, que é a história politicamente incorreta, se eu não me engano, do Brasil, daí teve do sexo, que foi o Pondé que fez. Virou meio que uma marca. Tem histórias politicamente incorretas de várias coisas, tá ligado? E o Narlock, ele popularizou muito a ideia de que o zumbi e o quilombo do Palmares, eles trabalhavam com escravos. Qual que é a questão? Primeiro que é uma questão de diminuição da história
que existe muito de personagens negros. Existe uma diminuição muito grande de histórias de personagens negros, como, por exemplo, a questão dos quilombos, né? E das pessoas que estavam em quilombos. Segundo, que é um desvio de história meio problemático, não vou acusar ele de racismo, porque não quero ser aqui o juiz da razão, mas porque diversos outros personagens históricos muitas vezes são tratados como os heróis pela direita e por outras pela extrema direita e tudo mais. Eles também tinham escravo, não também. Eu quase fui pego num erro aqui, num ato falho, né? Um ato falho. Eles, eles tinham escravos e ninguém fica levantando ou duvidando da importância dele pra história ou não vê ele como um herói por conta disso. Inclusive, a galera aí adora a família imperial. A família imperial só era o império, só vivia de escravidão. Ele só tinha uma vida boa por conta de escravidão. E ninguém. Você não vai ver o Leandro Narlock quando falar de Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel, vir falar, não, mas lembra? Eles tinham escravo. Ninguém lembra isso, né? Todo mundo ama falar e tudo mais, mas ninguém lembra isso. Só lembra quando o personagem, o herói, só quer acusar, né? Quando o personagem, o herói é negro. E terceiro ponto sobre tudo isso, qual que é o problema disso? É que o Leandro Narnock, ele escreveu o livro, não tem nenhum problema um jornalista escrever um livro de história. Inclusive, a gente acho que até tem uma cultura, não só aqui, mas em muitos lugares, de jornalistas tomarem as rédeas para escrever livros sobre histórias, porque, principalmente jornalistas investigativos, porque eles começam a trabalhar com a profissão e eles começam a ser pessoas especializadas a ter fontes. E muitos deles escrevem livros de histórias. Muitos livros de histórias que a gente tem, principalmente sobre história popular, muitas das vezes é um jornalista que escreveu, não é nem um historiador. E não tem nenhum problema disso. A questão é, os bons jornalistas vão atrás de boas fontes. Só que toda vez que o Leonard Narlock fala sobre isso, e ele é questionado sobre isso, a fonte dele é o pensamento dele. Eu já vi até uma entrevista que ele fala isso. Ele fala, Zumbi era um homem do século dele, então eu acho que ele agia como homem do século dele. Ele fala isso. Essa é a fonte histórica dele, tá ligado? E isso não é fazer um jornalismo bem, isso não é fazer uma história bem. Se o Leonard Narlock acha isso, pra escrever isso no livro ou pra falar isso num programa jornalístico, ele tinha que trazer fontes, ele tinha que ir atrás de fontes, porque a história é uma ciência também. E todos os historiadores estudam e escrevem livros de história a partir de fontes. Quais fontes? Documentos, museus, estátuas, fósseis, dados, jornais, tudo demais, tá ligado? Os historiadores, eles não vão escrevendo a história ou estudando a história baseados no que eles acham. Como o Leandro Narnock já falou isso numa entrevista, se eu não me engano, pro Rafinha Bastos, até, se eu não me engano, eu ouvi isso, ele falar isso numa entrevista no podcast pro Rafinha Bastos, sobre essa questão. Então, história não se faz baseado no que você acha. História não se faz baseado no que você julga. História se faz baseado em documentos. Então, quando a gente fala do número de escravos que tinham, é baseado em documentos. Que quando os escravos chegavam, tinha-se importação, tinha-se venda, tinha-se anúncio em jornal, tinha-se um monte de dados históricos falando sobre isso. Quando eu falo sobre os quilombos, é em base em documentos que existiam falando sobre os quilombos, sobre inclusive a guerra que Portugal teve com os quilombos para destruir os quilombos. Tudo bem? Eu gostaria de assistir um vídeo junto lá, o react do Meteoro, para a gente falar sobre isso e deixar claro sobre como essa questão, muitas vezes, primeiro, é levantada para diminuir a história negra, segundo, para diminuir a militância negra, porque eles querem falar, ó, tá vendo aí, seus militantes negros? Vocês falam de um cara que tinha escravo também, e aí, hipócritas. O que é uma idiotice, por que você está querendo diminuir a militância negra? Terceiro, porque é uma questão de não levar as pessoas a estudarem de verdade a história. E quarto, porque é querer fazer recortes da história, não sei para quê. Inventar recortes da história para performar, para não falar da história verdadeira do Brasil, né? Porque se tivesse dispostos a falar da história verdadeira da história do Brasil, não estaria preocupado em falar de Zumbi dos Palmares, mas sim de denunciar como branco, né, como uma pessoa branca, e denunciar os crimes
que os seus antepassados cometeram no passado, né? Mas vamos lá para o vídeo. Deixa eu dar play aqui. Chega de falar, né? React que já falei 10 minutos. Quando eu estudei história na escola era diferente, mas hoje dizem que Zumbi foi um senhor de escravos. Quando foi que as coisas mudaram, hein? Não é exagero dizer que o Quilombo dos Palmares foi uma nação dentro do Brasil. Ele compreendia diversas comunidades formadas por negros escravizados que fugiam da crueldade do trabalho forçado. Essas comunidades eram chamadas de mocambos e eram ligadas por trilhas dentro da mata. Cerca Real do Macaco era o centro político e administrativo dessa nação rebelde. Era uma espécie de capital, com pelo menos 1.500 habitações. Palmares ocupava um território tão grande quanto o de Portugal, na região da Serra da Barriga, em Alagoas. Essa nação negra e livre resistiu a vários ataques por mais de um século, até que o bandeirante Domingos Jorge Velho foi enviado, com uma grande expedição em 1692. Seriam anos de combate, até a destruição completa de Palmares em 1699. Havia várias razões para que as autoridades da época detestassem Palmares. Em primeiro lugar, só o fato daquele núcleo de resistência existir já era um estímulo para que mais gente escravizada fugisse. E, em segundo lugar, havia o território, rico e fértil, do qual ninguém abriria mão assim tão facilmente. No meu entender, a terra ela foi tanto quanto importante para a destruição do Quilombo dos Palmares. Por que isto? Com a saída dos holandeses daqui do Brasil, grande parte da tecnologia que os holandeses assumiram aqui foi para o Caribe. E os portugueses precisavam produzir. O Quilombo dos Palmares ele estava situado na região de terra mais produtiva, que era a área do Massapê. E se nós vamos olhar o mapa da região onde estava localizado o Quilombo dos Palmares, nós vamos perceber que lá estava localizado os Anos Mucambos. O que é que ocorre? Os portugueses, eles foram forçados a produzir mais cana, produzir mais açúcar e teriam que expulsar também os quilombolas dessa área. O último líder a... Isso, geologicamente falando, né? A gente muitas vezes pensa, principalmente porque quando a gente estuda na escola, a gente estuda mais a generalização, né? Então, a gente estuda que o Nordeste tá na Caatinga, e a gente vê aquelas imagens super meio estereotipadas da Caatinga, a gente acha que o Nordeste é basicamente como se fosse um deserto. Não é. Na região ali do Nordeste, como um todo, fazendo uma generalização aqui, inclusive eu peço desculpas, não falando os estados certinhos, você tem um dos terrenos mais nutritivos e mais prósperos para a plantação, que é esse terreno que eles falaram, esqueci até um nome, né? Que ele comentou. E depois, em escala de produtividade, veria a terra roxa, a terra roça, a terra vermelha aqui da região sudeste. Então ali era um terreno muito, 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 muito produtivo. Inclusive, produção e muita da produção de riqueza no Brasil, tanto com a exploração de minérios como a exploração da terra, usava muita tecnologia que vinha dos escravos. Os escravos, a gente tem uma série de tecnologias que eles traziam, de conhecimentos que eles traziam tanto para minerar quanto para fazer a produção. Tanto que alguns escravos conseguiam até a liberdade, né, antes do processo de emancipação lá de 1889, e conseguiam evoluir para posições de comando dentro de plantações e dentro de exploração de minérios, porque eles traziam muitos conhecimentos, eles tinham muitas tecnologias, muitas ferramentas que os portugueses nem sabiam, né? Nem tinham, porque não tinham essa familiaridade com a produção, como era a produção aqui, e nem a familiaridade como essas populações tinham da exploração de minérios, né? Coordenar Palmares a partir de Cerca Real do Macaco foi Zumbi. No idioma quimbundo, falado em algumas regiões de Angola, Zumbi significa fantasma, espectro ou até alma. É um nome adequado,
porque a alma de Zumbi ainda paira sobre o Brasil, ainda inspira resistência. Zumbi foi assassinado em 20 de novembro de 1695. A cabeça dele foi exposta em praça pública e essa nem foi a coisa mais malvada feita com o corpo dele. Apesar de tudo isso, Zumbi se tornou aquele símbolo de resistência que a gente conhece até hoje. A ausência de uma história mais bem documentada para esse líder permitiu que mitos se formassem em torno dele. Mitos são necessários e são bem-vindos quando nos inspiram a fazer o correto, a resistir. Já disseram que Zumbi era imortal. Isso é um mito, mas não está de todo errado não, porque a memória dele ainda está por aí. Inspirando tanta resistência, faz até com que algumas pessoas tentem lutar contra essa memória. Em anos mais recentes, o Brasil criou uma espécie de contramito, na tentativa de ofuscar a trajetória de Zumbi. Chegaram a dizer que Zumbi foi um senhor de escravos e que Palmares era uma nação escravocrata. Isso é coisa nova, porque a ideia de que Palmares foi um espaço de liberdade sempre foi um consenso. A história do Quilombo dos Palmares ela está diretamente ligada à nossa história, né? E também criaram-se alguns mitos sobre a história de Zumbi e a própria história do Quilombo dos Palmares. Um deles é que as pessoas vinculam muito o Quilombo dos Palmares à condição de escravizada, à condição de corrente. E também liga muito a Zumbi à condição de escravizado. Primeiro, este espaço aqui onde nós estamos era um espaço de liberdade que faz contraponto ao espaço do aprisionamento, das correntes, que era a Casa Grande e Senzala. Por outro lado, nós também entendemos esse contraponto que as pessoas ligam a figura de Zumbi a uma pessoa escravizada. Pelo contrário, Zumbi nasceu livre, teve todo um aprendizado também livre na região próxima ali à cidade de Porto Calvo. Então, Zumbi foi uma pessoa livre, nasceu livre, permaneceu livre e morreu pela liberdade. E aqui, o Quilombo dos Palmares também sempre foi um espaço de liberdade. O consenso em torno de Palmares só... E se pensar, não faz nem... Aqui, fazendo um pensamento filosófico, o Quilombo não prosperaria. O mito de liberdade e até novos integrantes. Os novos integrantes estavam fugindo da escravidão. Eles procurariam um quilombo melhor. E tipo, a gente teria dados, papéis históricos de... Se era uma nação escravocrata, o quilombo estava comercializando escravo de algum jeito. Estava comprando, estava indo em algum lugar. Ou estava atacando e tomando negros de fazendas, de alguma maneira. Teria dados disso, teria papéis históricos para provar isso de alguma maneira, né? Não passaria batido. A própria Portugal, de alguma maneira, faria isso ser comprovado, ser documentado de alguma maneira, porque seria algo para destruir o quilombo. Ou seja, seria algo para você destruir até a propaganda do quilombo, porque com certeza os escravizados passavam as informações uns para os outros para onde ir depois de fugir, né? Começou a se enfraquecer no século XXI. E ao contrário da história centenária de Zumbi, é fácil saber de onde veio essa afirmação. Esse livro aqui é parte da resposta. Divisões Perigosas surgiu em 2007 como uma crítica às políticas públicas direcionadas à população negra que o Brasil começou a desenvolver naquele período. Na primeira década do século XXI, o Brasil começava a tentar tratar das feridas abertas deixadas pela escravidão. O livro pode ser considerado uma espécie de efeito colateral, uma reação a esse tratamento. Isso fica claro numa entrevista dada por um dos organizadores do livro à Folha de São Paulo. Disse ele: "O livro apresenta um posicionamento democrático e antirracista de intelectuais e representantes de movimentos sociais, incluindo ativistas do movimento negro, que defendem a universalização dos direitos sociais. Não há dúvida de que há racismo e discriminação no Brasil. O grande debate é se a racialização das políticas públicas é a melhor maneira de superar as enormes desigualdades presentes no país." E nesse livro, que foi escrito como uma crítica das políticas públicas direcionadas à população negra, você pode ler o seguinte: os escravos que se recusavam a fugir das fazendas e ir para os quilombos eram capturados e convertidos em cativos dos quilombos. A luta de Palmares não era contra a iniquidade desumanizadora da escravidão,
era apenas recusa da escravidão própria, mas não da escravidão alheia. José de Souza Martins, que escreveu isso aí, tem uma carreira acadêmica sólida, mas nessa oportunidade ele estava escrevendo com um objetivo político em mente. Ele fazia parte de um grupo de autores disposto a contestar determinadas políticas públicas. Além disso, não há prova documental. E se ele tem. O Álvaro vai falar isso, mas eu acho que eu vou repetir pra ficar. Pra aumentar ainda mais o propósito e pra validar mais ainda. E se ele tem uma carreira acadêmica forte, se ele, tipo, tem mestrado e doutorado, se ele é professor de uma universidade, ele sabe que ele tem que defender isso de uma maneira sólida, não é no achismo. Você escreve um livro falando sobre achismo porque você pode achar o que você quiser, parceiro. Mas você vai produzir um documento que vai ser lido, que vai influenciar as pessoas, que vai, de alguma maneira, influenciar as políticas públicas. Nesse momento, você tem que fazer cada vez mais um documento provando. Caramba, tipo, como assim? Se ele... É tipo aquilo. O professor, você tá na faculdade, o professor quer que você coloque uma referência, parceiro, quando você vai fazer um relatório de faculdade, em cada parágrafo. Mas aí o professor escreve qualquer merda. Tipo, ele deu uma dessa, né? Não, quando eu tô com meus alunos, cada parágrafo tem que ter uma recitação, referências bibliográficas lá no final, estilo ABNT, em ordem alfabética. Se for citação indireta, não pode ter plágio. Não, mas eu, como sou um professor, eu sou doutor, mestre, pós-doc, eu posso escrever o que eu quiser, tá ligado? Baseado no que eu acho. Pô, vai te catar, mano. O mental da escravidão dentro de Palmares. E ainda assim, a mesma afirmação se repete nesse livro aqui, que diz: os quilombos mantinham relações com a sociedade que os cercavam, e esta sociedade era escravista. No próprio quilombo dos Palmares havia escravos. Não existiam linhas geográficas separando a escravidão da liberdade. Mais uma vez, a ideia de que Palmares era uma sociedade escravista está embasada em nada. Com todo respeito ao autor, mas suponha que seu vizinho tenha, por exemplo, o hábito de, sei lá, comer roll mops. Será que isso significa que você também é um apreciador de roll mops? Não quer dizer nada. E na falta de registros que comprovem a tese de um Palmares escravista, a simples suposição tem servido. Só que é importante saber, essa coisa é nova, essa coisa é do século XXI e foi ampliada por esse livro aqui. Aqui o autor reproduz a suposição e, na ausência de fatos documentais, ele diz que é tudo muito óbvio. Na verdade, ele é citado em 5 ou 7 documentos e nenhum mostra traços individuais dele. Então, o melhor jeito que a gente pode analisá-lo é pelo século XVII. O melhor método científico de análise histórica é a generalização. Pô, cara. Como se ele fosse um homem daquele século... Um povoado negro do século XVII, mesmo no Brasil, ele tinha uma cultura africana. Cultura africana, o que é geral, da África toda. Não existe tribos específicas, religiões específicas. A África é um país gigante assim, né? Que tem uma cultura igual. Daí todas as pessoas ex-escravizadas eram do mesmo lugar, da mesma cultura, mesma língua, mesmas religiões, mesmas tribos, é tudo igual. Inclusive sabia que a África, o português nem saía de lá, era o africano que vinha vender os seus irmãos aqui, né? Vai meter dessa também, né? Não, o português não tem culpa da escravidão, os africanos queriam vender. Era ridiculamente óbvio, vários historiadores brasileiros falam isso. Ridiculamente óbvio, muito óbvio. É óbvio que ele tinha escravos. É óbvio que essa desconstrução... É óbvio, pô. É óbvio, tipo, eu taco o negócio aqui e cai. Pô, é óbvio que a gravidade existe. Eu não preciso fazer uma lei, estudar, entender como funciona. Pô, é óbvio. O cara fala como se fosse um bagulho, tipo... Ai, mano. Do passado atende a objetivos políticos do presente. E isso o autor não... Isso que eu fico meio
bravo, mano, porque quando você vai falar de racismo no Brasil, e essa é uma das coisas que faz o racismo no Brasil ser mais doloroso e mais difícil. Porque quando você vai falar de racismo, vai falar de cota, vai falar de qualquer questão racial, tem que ser, pra você ser levado a sério, tem que sempre fazer nível TCC, tá ligado? Tem que ter dados, você tem que ter números. Mano, tanto que as pessoas, sempre quando começam a entender, posicionar como antirracistas, o movimento mais simples, o movimento que eu vejo na maioria das pessoas é o quê? A pessoa começa a comer livro, comer PDF, comer número, comer documentários, ir atrás de historiadores, ouvir podcast, ler livro. Você começa, mano, porque você sente que o senso comum já venceu e é muito mais fácil para a pessoa do senso comum defender a tese dele. Ele defende a tese dele ali num programa junto com outro jornalista da Veja, e ele não vai ser questionado, porque ele tá no senso comum, ele vai falar simples assim, ele vai falar, não, século XVII provavelmente é escravo. Achismo da minha parte é isso. Mas quando você é antirracista, você tem que, mano, trazer dados, ciência, número, histórico, e mesmo assim você não é levado a sério às vezes, tá ligado? Hoje em dia a questão das cotas. Hoje em dia a gente já tem estudos comprovando que os estudantes de cota muitas vezes têm a performance dos estudantes de ampla concorrência. Não se perde nada, não se tem performance diferente, os gráficos são muito parecidos, possuem as mesmas dificuldades, possuem... Às vezes o estudante de cota, na verdade, possui um desempenho maior do que os estudantes de não cota, dos estudantes que estão de ampla concorrência. Mesmo assim, hoje não, que as cotas não sei o que e tudo mais, não sei o que lá. As cotas hoje em dia já são pensadas em direitos sociais. As cotas não são raciais há muito tempo. As cotas já são cotas que envolvam questões de necessidades especiais e renda. E até hoje vem a galera, não, que a cota devia ser para todo mundo, para branco. Já é para todo mundo, tipo, já é, tipo, uma pessoa branca já tem condição de usar cota a partir do momento que você tem cota para escola pública, você tem cota para renda. A cota já não é mais racial, mas mesmo assim, tipo, sabe? A gente tem que se apropriar de tanto conhecimento para justificar algo que deveria ser óbvio, né, Lark? 300 anos de escravidão, 300 anos de exploração do povo negro, mas não, óbvio é que o zumbi tinha escravo. Com certeza, isso é óbvio. Isso é óbvio. Não nega. Você capturou verdades. Sim. Verdades incômodas. Claro que sempre com a minha ótica, né? Capturei só aquilo que irritava. Exatamente, né? Esqueci o nome desse cara, mano. Não, você capturou verdades. Baseado. Não, você é um gênio. Gênio, né? Capturou verdades baseado no achismo dele. Vou capturar verdades aqui também daqui a pouco. Mas fiquei tentado em inventar umas coisas, mas me segurei e não inventei, né? Fiquei tentado a inventar algumas coisas. Meu parceiro, tu tá escrevendo um livro de história. Tu tem que ir atrás da história. Tu tem que ir atrás de documentos. Tu tá escrevendo um livro de história, não é ficção, meu parceiro. Ô, povo, cara, é difícil não tiltar, tá ligado? Com todo respeito, mas, pô, vou começar a inventar não, meu achismo. Daí, nessas, né, se uma pessoa consome esse tipo de conteúdo, consome esse tipo de coisa, vê uma entrevista, vê um programa, vê uma coisa e chama alguém de racista, ela é lacradora, tá ligado? Ela é lacradora, ela é mimimi, ela não aguenta nada, essa geração é muito fraca, tudo é racismo, tudo é bullying. Mas o cara querer fazer um livro de história baseado no achismo dele, no que ele acha, aí pode. Aí o cara é um gênio que tá enxergando verdades no mundo, tá ligado? Mas se eu ver um humorista fazendo uma piada super escrota sobre a escravidão e falar que a piada é racista, nem o humorista, a piada é racista, não, é muito mimimi, que é censura, ditadura. Ah, mano. Vê, entende? Entende como isso, gente, é simplesmente uma fake news, uma lacrada para tentar diminuir a história de um povo que já foi tão diminuído e que tá simplesmente querendo construir a sua história baseado em mártires, em líderes.
Não porque a gente gosta de ter mártires e líderes, a gente gosta de ter personagens históricos. Porque a história do povo negro simplesmente foi uma história de destruição e foi apagada, e a gente tá tentando resgatar essa história e ter personagens que nos inspirem, não porque, pô, ele era santo, tá ligado? Mas porque, pô, personagens que lutaram. E vem um cara do nada, vem vários outros caras do nada, sem base nenhuma, porque se tivesse base, show, todo mundo acordaria. Se tivesse documentos, registros históricos comprovando, ó, o Quilombo de Palmares tinha escravos. Show, a gente quer a história como ela é. Mas vem pessoas do nada, numa performance, não sei pra quê, num livro que era pra criticar políticas públicas, critica o Quilombo dos Palmares simplesmente pra quê? Pra de alguma maneira ofender a história, ofender os heróis, ofender as pessoas que de alguma maneira são símbolos para a história negra, que a gente tá tentando recuperar porque a história muitas vezes foi destruída e tirada de nós mesmos. E vem simplesmente essa diminuição por algum tipo de performance cultural, performance discutiva, baseado nem em documentos. Os caras não se esforçaram nem para achar um documento. Vamos atrás, estudar, vamos fazer uma pesquisa, vamos fazer uma tese de mestrado, uma tese de doutorado para ver se realmente o Quilombo de Palmares tinha escravidão ou não. Show! Vai fazer um trabalho importante, histórico, científico. Mas nem isso. O cara escreveu um livro, História Politicamente Correta do Brasil, e vou aqui enxergar uma verdade baseada no que eu acho. Simplesmente porque eu não quero que zumbi... Não gosto de zumbi. Não, zumbi... Pô, mas, Narlock, eu acho que você deve gostar de muitas pessoas da cultura portuguesa e você deve falar que são heróis da história do Brasil, né? Deixa eu te falar, provavelmente ele tinha escravo, tá ligado? E você vai falando, vai atacando essa pessoa, você faz questão de escrever isso baseado no seu achismo? Você escreve lá pra todo personagem lá você escreve, não. Mas a gente tem que lembrar que ele era um homem do século XVII, então provavelmente ele tinha escravos. Não, né, meu parceiro? Agora, conhecendo o contexto em que essa nova versão da história de zumbi surgiu, você já tem um pouco mais de embasamento para escolher no que você vai acreditar. É isso. Belo vídeo do Meteoro. Eu gostava muito desses meteoros mais vídeo ensaio, assim. Não que o atual seja ruim, eu gosto do atual também. Mas eu achava muito legal. Eu gosto bastante de vídeo ensaio. Quem sabe um dia eu não começo a fazer esses vídeos ensaios assim, sem aparecer, né? Eu faço hoje em dia aparecendo. Mas esse é o vídeo. Eu acho que deu pra dar uma boa ideia. Deu pra construir um bom contexto pra você entender essa informação pra diminuir zumbi e por tabela diminuir um feriado que se fala muito de zumbi é sem base nenhum, é baseado em achismos de homens brancos, de alguma maneira eles estão querendo atacar sem motivo nenhum a história resgatada de pessoas que resistiram à escravidão. E é um vídeo que é muito importante se você puder compartilhar nas suas redes sociais, compartilhar com as pessoas. É um vídeo bastante informativo sobre um pequeno vídeo que tenta falar sobre uma pequena parte das nossas histórias, da nossa história brasileira. Bom, vou ficando por aqui. Se você viu esse vídeo até o final, muito obrigado. Não esqueça seu like, seu comentário, não esqueça de compartilhar. Eu te vejo na próxima. Até tchau!